Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, desculpa por estar nessas horas fazendo a novena. É porque eu tive um imprevisto, eu tive que acompanhar minha mãe no exame, né? E tudo é graça, tudo vem da permissão de Deus. Fui, rezei, pedi a Deus que não seja nada demais, mas que e o resultado foi isso que eu esperava, né? Que era a pedra nos rins da minha mãe. Então eu continuo orando por ela para que possa sair nessa pedra e a gente fazer a nossa vida voltar a valer a pena cada segundo na nossa vida, um jeitinho que ela faz, né? E enfim. Ontem, né? Eu vou falar sobre de ontem. Foi uma maravilha o louvor de ontem, né? A reunião de ontem dos discípulos nas coisas que eu participo. Eu estava abastecido do Espírito Santo, que assim a gente possa fortalecer cada vez mais o nosso Espírito Santo. Enfim, vamos iniciar nossa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Catequese sobre São Tarcísio, em 4 de agosto, na Praça de São Pedro, em Roma. Ele diz mais ou menos assim, ó. Coroinhas, em toda vez que eu vos aproximo do altar, tendes que grande gesto de amor com Deus, que continua desejando se doar cada vez mais cada um de nós, se aproximar de amor e continua sendo desejado e doar cada um de nós. Se aproxima-se da força para viver a consagração. O pão e o vinho se tornam sangue. Sois o Cristo aprofundado de poder e viver, inflamar e dispõe o vosso amor e devoção, fidelidade e compromisso aos coroinhas. Não entreis na igreja para a celebração superficialidade, mas preparai o interior para a Santa Missa e ajuda ao sacerdote ao serviço do Santo Altar e a contribuir mais próximo o medo das pessoas sentir e se tornem melhores, para que a sabedorias, enfim, passa, sente o mundo da vida cotidiana na vossa igreja. E, queridos, amados amigos de São Tarcísio e também de Jesus, vossas mãos, pensamentos, tempos, desejos, recompensa a verdadeira alegria de sentir onde você está, o amor que leva mesmo o verdadeiro bem pelo Senhor. Oremos. Ó glorioso São Tarcísio, mártir da Eucaristia, humildemente vos rogo pela vossa impureza e pela angélica pureza mártir de Cristo. Rogo por interceder por mim e o Cordeiro imolado de Jesus Cristo, ante da sua Mãe Santíssima Virgem das Virgens, que merece o preveses de todo o pecado mortal. Ó glorioso São Tarcísio, não me permitai que eu seja manchado com uma mancha impureza quando vivesse na tentação e do perigo. Pecai e afaste o meu coração de todos os pensamentos
Desapaixo em minha lembrança da eternidade de Jesus Cristo, que imprime profundamente ao meu coração santo sentimento e temor. Inflamai o vosso amor divino, que inflama aqui na terra e mereça gozar contigo nos céus. Amém. Palavra de salvação, somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Quando chegou a hora, se pôr à mesa, apóstolos, eu disse: muitos, comei com vocês esta ceia pascal antes sofrer, pois eu digo, mas comei até que ela realize o reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, agradeceu e disse: tomai, essa representa entre vocês, pois eu lhe digo, nunca mais bebereis do fruto daquela videira, mas venha no meu reino de Deus. Segui. Jesus tomou o pão, agradeceu e partiu, distribuiu, dizendo: isso é meu corpo, dado por vocês, e faça isso em minha memória. Depois desta ceia, Jesus com o cálice, dizendo: esse cálice da nova e eterna aliança, derramado por vós e por vocês. Lucas capítulo 22, 14 ao 20. Meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que aqui nós recordemos a última ceia. Como é tão importante todos nós católicos observar a vida de Jesus na nossa redenção, porque fomos nós que colocamos ele na cruz. Fomos nós que, gargalhando de Jesus, nós que colocamos, nós fizemos pelos nossos pecados. Se não fosse ele, nós estamos no caminho da salvação. Nós estamos batalhando para ser santo. Mas quem disse ser santo é fácil? Quem disse que servir o santo altar é fácil? É sempre difícil. Difícil, e como é difícil seguir a Jesus diante da nossa vida, diante dos nossos afetos, diante da nossa intriga, da nossa confusão dentro e fora da pastoral. E assim nós precisamos, meus queridos irmãos, se concentrar mais em Deus. Nós precisamos, sim, fazer a vontade de Deus. Ali a gente não está para ser destacado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. A gente está ali por Jesus. Se você não ama Jesus de fato, você não sabe o que é o amor de Deus para nós. Você não sabe como é tão importante da gente viver cada segundo da Eucaristia, cada segundo da Santa Missa. Ali eu me conecto totalmente ao Senhor Espírito Santo. Ali se torna para nós o alimento sagrado, o alimento da nossa alma. Muitos estão aí com depressão, muitos aí estão com ansiedade muito forte, porque não sabem o valor da Eucaristia, não sabem como é tão importante de servir a Virgem Maria. Ah, meus queridos irmãos, se vocês soubessem o valor de tudo que a gente faz, a gente não ia sair aí murmurando da graça de Deus. Amém? Carta apostólica do ano de 2004 e 2005. Elemento fundamental do projeto Reste profundo significativo da Eucaristia e a ação de graça em Jesus, o sacrifício do seu sim internacional.
a vontade do Pai está o sim, obrigado e o amém da humanidade. A igreja é chamada para recordar dos homens e esse grande, verdadeiro, urgente e de tal força e tudo nas culturas, sexualidade, respira ou ouvir Deus e cultiva uma autossuficiência do homem. Encarna seus lugares e o trabalho que vive. E a escola fabrica significações à vida para testemunhar a realidade da humanidade. Justificação a referência ao nosso Criador. A nossa criatura, a abertura transparente nos diz que vale a pena. Cristo, atitude da Eucaristia. Por tudo, temos somente prejudicado a legítima autonomia, realidade, dentro do seu justo limite. Havia um desempenho cristão que vinha testemunhar a presença de Deus, e não tenha testemunhado de modo falar, ou de Deus orientar. Sem vergonha é sinal da fé. A cultura e o diálogo nesse encontro fosse o alimento, que é errado considera. Referência pública. A fé passar a oferecer justa autonomia no Estado do instituições civis e engajar atitudes de intolerância, endocrinagem, falar os nossos erros materiais, conhecer a ocasião do jubileu, atribuir as raízes, mais ocorrências, inscrições, raízes que aprendemos a dizer obrigado de tal maneira. Podes gozar a Eucaristia, a expressão, a comunhão, apenas viver o tamanho do projeto da solidão do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, desculpa por estar nessas horas fazendo a novena, é porque eu tive um imprevisto, eu tive que acompanhar minha mãe no exame, né? E tudo é graça, tudo vem da permissão de Deus. Fui, rezei, pedi a Deus que não seja nada demais, mas que... E o resultado foi isso que eu esperava, né? Que era a pedra nos rins da minha mãe. Então eu continuo orando por ela para que possa sair nessa pedra e a gente fazer a nossa vida voltar a valer a pena cada segundo na nossa vida. Um jeitinho que ela faz, né? E enfim. Ontem, né? Eu vou falar sobre de ontem. Foi uma maravilha o louvor de ontem, né? A reunião de ontem dos discípulos nas coisas que eu participo. Eu estava abastecido do Espírito Santo, que assim a gente possa fortalecer cada vez mais o nosso Espírito Santo. Enfim, vamos iniciar a nossa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Catequese sobre São Tarcísio, em 4 de agosto, na Praça de São Pedro, em Roma. Ele diz mais ou menos assim, ó. Coroinhas, em toda vez que eu vos aproximo do altar, tendes que grande gesto de amor com Deus,
que continua desejando se doar cada vez de mais cada um de nós, se aproximar de amor e continua sendo desejado e doar cada um de nós. Se aproxima-se da força para viver a consagração. O pão e o vinho se tornam sangue. Sois o Cristo aprofundado de poder e viver, inflamar e dispõe o vosso amor e devoção, fidelidade e compromisso aos coroinhas. Não entreis na igreja para a celebração, superficialidade, mas preparar interior para a Santa Missa e ajuda ao sacerdote ao serviço do Santo Altar e a contribuir mais próximo o medo das pessoas sentir e se tornem melhores, para que a sabedorias, enfim, passa, sente o mundo da vida cotidiana na vossa igreja. E queridos, amados amigos de São Tarcísio e também de Jesus, vossas mãos, pensamentos, tempos, desejos, recompensa a verdadeira alegria de sentir onde você está, o amor que leva mesmo o verdadeiro bem pelo Senhor. Oremos. Ó glorioso São Tarcísio, mártir da Eucaristia, humildemente vos rogo pela vossa impureza e pela angélica pureza mártir de Cristo. Rogo por interceder por mim e o Cordeiro imolado de Jesus Cristo, ante da sua Mãe Santíssima Virgem das Virgens, que merece o preveces de todo o pecado mortal. Ó glorioso São Tarcísio, não me permitai que eu seja manchado com uma mancha impureza quando vivesse na tentação e do perigo. Pecai e afaste o meu coração de todos os pensamentos desapaixo e minha lembrança da eternidade de Jesus Cristo, que imprime profundamente ao meu coração santo sentimento e temor. Inflamai o vosso amor divino, que inflama aqui na terra e mereça gozar contigo nos céus. Amém. Palavra de salvação, somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Quando chegou a hora, se pôr à mesa, apóstolos, eu disse: muitos, comei com vocês esta ceia pascal antes sofrer, pois eu digo, mas comei até que ela realize o reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, agradeceu e disse: tomai, essa representa entre vocês, pois eu lhe digo, nunca mais bebereis do fruto daquela videira, mas venha no meu reino de Deus. Segui. Jesus tomou o pão, agradeceu e partiu e distribuiu, dizendo: isso é meu corpo, dado por vocês, e faça isso em minha memória. Depois desta ceia, Jesus com o cálice, dizendo: esse cálice da nova e eterna aliança, derramado por vós e por vocês. Lucas capítulo 22, 14 ao 20. Meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que aqui nós recordemos a última ceia. Como é tão importante todos nós católicos observar a vida de Jesus na nossa redenção.
porque fomos nós que colocamos ele na cruz. Fomos nós que, gargalhando de Jesus, nós que colocamos, nós fizemos pelos nossos pecados. Se não fosse ele, nós estamos no caminho da salvação. Nós estamos batalhando para ser santo. Mas quem disse ser santo é fácil? Quem disse que servir o santo altar é fácil? É sempre difícil. Difícil, e como é difícil seguir a Jesus diante da nossa vida, diante dos nossos afetos, diante da nossa intriga, da nossa confusão dentro e fora da pastoral. E assim nós precisamos, meus queridos irmãos, se concentrar mais em Deus. Nós precisamos, sim, fazer a vontade de Deus. Ali a gente não está para ser estacado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. A gente está ali por Jesus. Se você não ama Jesus de fato, você não sabe o que é o amor de Deus para nós. Você não sabe como é tão importante da gente viver cada segundo da Eucaristia, cada segundo da Santa Missa. Ali eu me conecto totalmente ao Senhor Espírito Santo. Ali se torna para nós o alimento sagrado, o alimento da nossa alma. Muitos estão aí com depressão, muitos aí estão com ansiedade muito forte, porque não sabem o valor da Eucaristia, não sabem como é tão importante de servir a Virgem Maria. Ah, meus queridos irmãos, se vocês soubessem o valor de tudo que a gente faz, a gente não ia sair aí murmurando da graça de Deus. Amém? Carta Apostólica do ano de 2004 e 2005. Elemento fundamental do projeto Reste profundo significativo da Eucaristia e a ação de graça em Jesus, o sacrifício do seu sim internacional. A vontade do Pai está o sim, obrigado e o amém da humanidade. A Igreja é chamada para recordar dos homens e esse grande e verdadeiro urgente. E de tal fosse tudo nas culturas, sexualidade, respira ou ouvir Deus e cultiva uma autossuficiência do homem. Encarna seus lugares e o trabalho que vive. E a escola e fabrica significações à vida para testemunhar a realidade da humanidade. Justificação da referência ao nosso Criador. A nossa criatura, a abertura transparente nos diz que vale a pena. Cristo, atitude da Eucaristia. Por tudo, temos somente prejudicado a legítima autonomia, realidade, dentro do seu justo limite. Havia um desempenho cristão que vinha testemunhar a presença de Deus, e não tinha testemunhado de modo falar, ou de Deus orientar. Sem vergonha, sinal da fé. A cultura e o diálogo nesse encontro fosse o alimento, que é errado considera. Referência pública. A fé passar a oferecer justa autonomia no Estado do instituições civis e engajar atitudes de intolerância. Hidroginástica, falar os nossos erros materiais, conhecer a ocasião do jubileu, atribuir as raízes, mais ocorrências, inscrições,
raízes que aprendemos a dizer obrigado de tal maneira. Podes gozos, a Eucaristia, a expressão, a comunhão, apenas viver o tamanho do projeto da solidão do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, desculpa por estar nessas horas fazendo a novena, é porque eu tive um imprevisto, eu tive que acompanhar minha mãe no exame, né? E tudo é graça, tudo vem da permissão de Deus. Fui, rezei, pedi a Deus que não seja nada demais, mas que... E o resultado foi isso que eu esperava, né? Que era a pedra nos rins da minha mãe. Então eu continuo orando por ela para que possa sair nessa pedra e a gente fazer a nossa vida voltar a valer a pena cada segundo na nossa vida, um jeitinho que ela faz, né? E enfim. Ontem, né? Eu vou falar sobre de ontem. Foi uma maravilha o louvor de ontem, né? A reunião de ontem dos discípulos nessas que eu participo. Eu estava abastecido do Espírito Santo, que assim a gente possa fortalecer cada vez mais o nosso Espírito Santo. Enfim, vamos iniciar nossa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Catequese sobre São Tarcísio, em 4 de agosto, na Praça de São Pedro, em Roma. Ele diz mais ou menos assim, ó. Coroinhas, em toda vez que eu vos aproximo do altar, tendes que grande gesto de amor com Deus, que continua desejando se doar cada vez mais cada um de nós, se aproximar de amor e continua sendo desejado e doar cada um de nós. Se aproxima-se da força para viver a consagração. O pão e o vinho se tornam sangue. Sois o Cristo aprofundado, e podeis viver, inflamar e dispõe o vosso amor e devoção, fidelidade e compromisso aos coroinhas. Não entreis na igreja para a celebração superficialidade, mas preparar interior para a Santa Missa e ajuda ao sacerdote ao serviço do Santo Altar e a contribuir mais próximo o medo das pessoas sentir e se tornem melhores, para que a sabedorias, enfim, passa, sente o mundo da vida cotidiana na vossa igreja. E queridos, amados amigos de São Tarcísio e também de Jesus, vossas mãos, pensamentos, tempos, desejos, recompensa a verdadeira alegria de sentir onde você está, o amor que leva mesmo o verdadeiro bem pelo Senhor. Oremos. Ó glorioso São Tarcísio, mártir da Eucaristia, humildemente vos rogo pela vossa impureza e pela angélica pureza mártir de Cristo. Rogo por interceder por mim e o Cordeiro imolado de Jesus Cristo, ante da sua Mãe Santíssima Virgem das Virgens, que merece o preveses de todo o pecado mortal.
Ó glorioso São Tarcísio, não me permitai que eu seja manchado com uma mancha impureza, quando vivesse na tentação e do perigo. Pecai e afaste o meu coração de todos os pensamentos desapaixo e minha lembrança da eternidade de Jesus Cristo, que imprime profundamente ao meu coração santo sentimento e temor. Inflamai o vosso amor divino, que inflama aqui na terra e mereça gozar contigo nos céus. Amém. Palavra de salvação, somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Quando chegou a hora, se pôr à mesa, apóstolos, eu disse: muitos, comei com vocês esta ceia pascal antes sofrer, pois eu digo, mas comei até que ela realize o reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, agradeceu e disse: tomai, essa representa entre vocês, pois eu lhe digo, nunca mais bebereis do fruto daquela videira, mas venha no meu reino de Deus. Segui. Jesus tomou o pão, agradeceu e partiu, distribuiu, dizendo: isso é meu corpo, dado por vocês, e faça isso em minha memória. Depois desta ceia, Jesus com o cálice, dizendo: esse cálice da nova e eterna aliança, derramado por vós e por vocês. Lucas capítulo 22, 14 ao 20. Meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que aqui nós recordemos a última ceia. Como é tão importante todos nós católicos observar a vida de Jesus na nossa redenção, porque fomos nós que colocamos ele na cruz. Fomos nós que, gargalhando de Jesus, nós que colocamos, nós fizemos pelos nossos pecados. Se não fosse ele, nós estamos no caminho da salvação. Nós estamos batalhando para ser santo. Mas quem disse ser santo é fácil? Quem disse que servir o Santo Altar é fácil? É sempre difícil. Difícil, e como é difícil seguir a Jesus diante da nossa vida, diante dos nossos afetos, diante da nossa intriga, da nossa confusão dentro e fora da pastoral. E assim nós precisamos, meus queridos irmãos, se concentrar mais em Deus. Nós precisamos, sim, fazer a vontade de Deus. Ali a gente não está para ser destacado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. A gente está ali por Jesus. Se você não ama Jesus de fato, você não sabe o que é o amor de Deus para nós. Você não sabe como é tão importante da gente viver cada segundo da Eucaristia, cada segundo da Santa Missa. Ali eu me conecto totalmente ao Senhor Espírito Santo. Ali se torna para nós o alimento sagrado, o alimento da nossa alma. Muitos estão aí com depressão, muitos aí estão com ansiedade muito forte, porque não sabem o valor da Eucaristia, não sabem como é tão importante de servir a Virgem Maria. Ah, meus queridos irmãos, se vocês soubessem o valor de tudo que a gente faz, a gente não ia sair aí murmurando da graça de Deus. Amém? Carta apostólica do ano de 2004 e 2005.
elemento fundamental do projeto REST profundo, significativo da Eucaristia e a ação de graça em Jesus, o sacrifício do seu sim internacional. A vontade do Pai está o sim, obrigado e o amém da humanidade. A Igreja é chamada para recordar dos homens e esse grande, verdadeiro, urgente e de tal força e tudo nas culturas, sexualidade, respira ou ouvir Deus e cultiva uma autossuficiência do homem. Encarna seus lugares e o trabalho que vive. E a escola fabrica significações à vida para testemunhar a realidade da humanidade. Justificação a referência ao nosso Criador. A nossa criatura, abertura transparente nos diz que vale a pena. Cristo, atitude da Eucaristia. Por tudo, temos somente prejudicado a legítima autonomia, realidade, dentro do seu justo limite. Havia um desempenho cristão que vinha testemunhar a presença de Deus, e não tenha testemunhado de modo falar, ou de Deus orientar. Sem vergonha, sinal da fé. A cultura e o diálogo nesse encontro fosse o alimento, que é errado considera. Referência pública. A fé passar a oferecer justa autonomia no Estado do instituições civis e engajar atitudes de intolerância, endocrinagem, falar os nossos erros materiais, conhecer a ocasião do jubileu, atribuir os raízes, mais ocorrências, inscrições, raízes que aprendemos a dizer obrigado de tal maneira. Podes gozar a Eucaristia, a expressão, a comunhão, apenas viver o tamanho do projeto da solidariedade. Vamos continuar. A Eucaristia é a expressão da comunhão em plena vida, em um projeto da solidariedade em prol da comunhão inteira, e renova continuamente a celebração da Eucaristia, e com a nossa consciência e o sinal túmulos e não íntima da união com Deus e com todo o gênero humano. Em cada missa, enquanto celebra a suficiência, retoma uma religião com fé e sempre o sinal da universidade cristã. Participa da Eucaristia, prende nela e o produtor da comunhão, de paz e solidariedade, e de toda a suficiência cristã, a imagem laretados do mundo, e começou um milênio e aspecto de terror, estímica, guerra e desafio. Fonte cristã em viver na Eucaristia, uma grande escola, onde a forma dos homens e mulheres, várias responsabilidades e cultura social, e fazer os torcedores diáconos da comunhão. Oremos. Temos, ó glorioso São Tarcísio, e vida e ensinamento de você, filho cristão, firmemente nessa dedicação por nós. São Tarcísio, conceder a nossa saúde, a vossa vontade, coragem para perseverar e a disposição com os nossos amigos. E São Tarcísio e mártir, desperta em nós o grande amor em Cristo e fortalecer a nossa união, que nos inspira os nossos serviços na comunidade. Assim seja. Amém.
Vamos rezar uma Ave Maria e vamos lá para o nono dia, que será amanhã, né? O nono dia, dedicado a Santa Cícera. A gente já terminamos, né? E aí, dia 15, nós vamos tá aí nosso canal. Quem vê o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia. Esse aqui é o 8º dia. E aí, o nono dia será amanhã. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de São Tarcísio, rogai por nós. Está chegando, se aproximando da nossa festa, né, do Imaculado Coração de Maria. Hoje eu estou fazendo, né, a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Hoje é o segundo dia. Se Deus quiser, eu vou rezar meu rosário hoje de noite, né, para me poder rezar, para me agradecer a Deus. Aí no outro dia eu já falo o que Deus me falou no Santo Rosário. Depois coloco as minhas intenções particulares e depois eu vou ver a pregação. Ontem eu não vi a pregação, mas eu vi um testemunho, né? E eu vou colocar como se fosse uma pregação para me estimular cada vez mais a Quaresma de São Miguel Arcanjo. É isso que eu devo passar para vocês. Nossa festa está se aproximando, né? Dia 14 a 18. Dia 18 eu faço 9 anos de coroinha, né? E enfim, nós precisamos, né, fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, como eu disse na missa. A missa é fundamental para nós vivermos de Eucaristia. Então, até lá, até o nono dia, se Deus quiser. São Tarcísio, rogai por nós.